Okay, let's go, guys. Welcome to the sixth class about phonetics and pronunciation in this mini course, né? Hi, I'm Talisson. Lá, guys, dessa vez eu vou ficar nesse quadradinho aqui, and stay in this square today, alright? Eu não vou me mover muito para frente da câmera, vocês não vão me mover tanto assim, já que não precisa mais ficar olhando pra minha cara, pra minha boca, fazendo todos aqueles movimentos malucos para a articulação fonética, né? Vocês já sabem fazer todas as articulações bem certinhas, né? Welcome to the One More Class, né? Como é de praxe, toda aula começando, né? Eu gostaria primeiramente de agradecer, né, a biblioteca do Centro de Humanidades aqui da UFC por estar cedendo esse local, por estar cedendo o laboratório de audiovisual da biblioteca, por estar cedendo os computadores, pelo qual vocês estão vendo essa, essa aula aqui, também por estar sendo o computador no qual eu estou utilizando para dar essa aula, a câmera e tudo mais, justamente para uma melhor qualidade das aulas para vocês, certo, guys? E é isso, né? Fica aqui meu agradecimento, minhas sinceras minhas sinceras desculpas caso eu esteja fazendo algum incômodo. E dessa vez vamos começar nossa aula, né? A aula passada foi um pouquinho curta, era sobre ditongos e tritongos, mas nós iremos abordar tudo de novo, né? Basicamente vamos trabalhar isso. E dessa vez nós iremos fazer uma coisa que a gente não fez até agora em nenhuma aula, que é o quê? Fazer a revisão e a correção da atividade que nós passamos na aula passada para vocês, certo? Então vamos lá começar, né? Vocês vão ver o meu mouse passando por aqui dessa vez, né? Não, nem tanto, né? Little Reveal, né? Bom, esses aqui são o quê? São os ditongos, né? Nós temos alguns tipos de ditongos. Nós temos ei, oi, ai. São ditongos que eles começam em algum local aleatório específico, né? Eles da sua posição, da sua língua, mas ela move para a direção acima, de cima, e ela se move também para frente. Ela fica aqui, ó, em ei, oi e ai. A sua língua vai se movendo para frente, né? Vai se movendo ali para aquele quadradinho que tem um som com base em i, né? Ei, oi, ai, certo? Nós também temos aqueles que são o ao e o ou, que faz o contrário. Sua língua começa um pouco na frente e vai se movendo para trás. No caso do ou em específico, a sua língua fica numa posição tanto que quase lá já no finalzinho, né? Em ao e ou. Você sente a sua língua indo um pouco para trás. Tente fazer várias vezes até você conseguir sentir, né? Esses ditongos, né? Ei, oi, ai, ao, ou, são ditongos de todas as línguas inglesas, pelo menos as principais que nós estamos trabalhando aqui nesse mini curso, que é a americana e a britânica. Agora, os próximos ditongos que eu irei apresentar, que já foram apresentados na aula passada, né, são apenas da língua britânica, né, do inglês britânico, que é o ear, air, e or. Por quê? Porque existe um negócio chamado non-rhotic variants, as variantes não róticas, que no americano, no inglês americano, quando você vê uma rótica em posição de coda, em posição de final de sílaba, final de palavra, ela geralmente você pronuncia aquele som daquele R, né, que é o R, que é a retroflexa, né, da voiced retroflex approximate, ra, ra, ra. Vocês até lembram sempre, né? Espero que sim. Mas no britânico não, a gente não pronuncia esse ra, né? Muito raramente a gente pronuncia, mas a gente pronuncia mais sempre em começo de palavra, né? Em posição de ataque, não em posição de coda, em posição onset, né? Mas em coda a gente pronuncia o schwa, né? Né? O schwash asperus, né? Que é a fala fraca em alemão, né? Ia, ua e o são exclusivamente, unicamente britânicos, certo? Do inglês britânico. Passando aqui, ó, review diphthongs, né? Vamos revê-los novamente. Olha só que maravilha, né? Nós temos quem? Eles mesmo. Ei, oi, au, ai, ou, au. A has an cake. A has an way. A has an says, praise, take, and guide. Gate. Oi. Oi like and toy. Has avoid, voice, enjoy, boy, coin. Coin. I liking high, liking by, liking tie, liking kite, liking might, liking eye. O próprio olho mesmo é só isso, a transcrição I. Agora em O liking go, liking snow, liking toast, liking home, liking hello, and like how cool. But go, snow, toast, you can be say go, snow, toast, and home. Because go, snow, toast, and home it's only from British language, alright? Only from British English. Oh. The diphthong O, in American, you can say the ow. The schwa
plus the letter W. And cow, snow, toast, home. But I prefer go, snow, toast, home. Hello is a same. Out through is the same, alright? And owl, like in house, like in loud. Has and down, has and how, has and bow, and has and cow, vaca, né? Passando agora para o Central Non-Rhotic Diphthongs, né? Non-Rhotic varieties. Remember, it's only for British and English. Ear, like in beer, beard, fear, piece, here, idea, and dia. The only words ear in the final is American and British is idea, right? But in the American, idea have the three syllables, I, D, A. But in the British, no, it's two. Idea, idea, idea. Again, beer, beard, fear, piece, here, idea, and dia. Air. Like in chair, has an air, well, has an there, stare, tear, bear, and hair. Yeah, hair. Has an sua. And you can say sure, alright. Sure. The most speakers say sure, but you can say hair to the sure, alright? Like in mua, like in tua, like in cua, like in pua, like in tourist, and pua, alright? Mua, tua, cua, pua, tourist, and pua. Poor, de piscina, and poor, de puro, is the homophones in the British, pua. And oa, like in foa, like in boa, like in coa, soa, shoa, gnoa, and flavoa. Like in speaking like a British. Review of diphthongs, né? Outra coisa também muito importante, os tritongos. Eu posso ter dito lá nas aulas das consoantes que não existe tritongo na língua inglesa. E de fato não existe. Mas em variantes não róticas do inglês britânico existem sim, né? Nós temos quais, né? Eia, aia, awa, and oia. Eia, aia, awa, and oia. It's 5 diphthongs from the British English, né? Let's move on. The Central Non-Rhotic diphthongs, né? Eia, like in leia, like in playa, like in meia, like in dreia, like in seia, like in peia, and like in preia. Yeah. Laia, like in laia, like in fire, like in iron, tired, bayad, fire, and paya. Yeah, paya, it's so much paya. Awa, like in power, like in tower, like in hour, like in shower, bawa, kawa, and flower. And awa, like in lower, mower, slower, windower, sower, mower, and rower. And the final is oya, has in loyal, royal, lower, loyalty, voyage, and kirimoya. And volte. Foi um pequeno erro. Ok, eu tenho que explicar o que a gente vai fazer agora, né? Que é o quê? Corrigir as atividades que nós passamos, né? Que nós fizemos. Que vocês deveriam ter feito, pelo menos, na aula passada, né? Que eu deixei a atividade para vocês fazerem e nós iremos corrigir agora, né? Primeira questão. É bem simples até, não é tão difícil não. Primeira questão é até bem simples, né? It's I ou I. It's I ou I. It's the problem with vowels. Como utilizar o I e como utilizar o E, né? Podemos ver aqui os exemplos, né? O E aparece em sit, and sing, and guest, and live. And I, ele aparece em meet, see, fear, see, being, hear, near, and feed. Por quê? O I, ele é um pouco mais fraco. Como eu disse nas aulas da vogais, ele é um baiano, é o I baiano. O I um pouco mais relaxado, mais fraco é I. O I, ele é tenso, por isso que ele é tenso, né? O outro é lex e esse é tenso, bem mais forte, né? Ele é mais preciso, assim. I. É como se você estivesse falando com gosto mesmo. Você quer falar I e o outro I.
I, I. Entendeu? Tem uma diferença muito específica. É sutil, mas é uma diferença. Os ingleses, né, os americanos, os britânicos, qualquer povo que fala em língua inglesa, ele consegue entender essa diferenciação entre I e I. Nós até nem tanto, né? Mas é como se fosse o exemplo que eu dei mesmo, né? Do espanhol que chega aqui no português, isso que eu tenho falando, vô e avó. Ele não consegue entender a diferença, mas nós conseguimos. A mesma coisa. Os americanos entendem a diferença entre sit and sit. Mas nós não, entendeu? Não tem tanta diferença. É apenas ter que alongar a voz um pouco. No caso do I, alongar o seu I. E no caso do você tem que deixar a sua língua em uma posição tanto quanto neutra e um pouco mais atrás do I. Tá pra entender, né? A gente já falou sobre isso nas aulas das vogais, mas vamos lá agora corrigir, né? Sit, né? Sit. Porque é o I romano, né? Que meus alunos de fonética de português falam, né? I romano, sit. Por quê? Bom, esse I romanozinho, ele aparece sempre que for apenas a letra I. E se aparecer apenas a letra I, aí aparece o I romano mesmo. Agora, o I tenso, ele pode aparecer em vários ambientes. Pode aparecer, no caso que nós podemos ver aqui, ó, com dois S, um E e um A. É que não tem, né? Mas aparece também um O e o E, como Phoenix, né? De Fênix, né? Phoenix, P-H-O-E-N-X. Phoenix, right? Então, por exemplo, em mid, você tem que alongar a voz. Também em si, em fia. No meu caso, com o britânico, fia. Mas se for americano, fear. Cia. Si. Inclusive, si de ver e si de oceano é homofônios, né? A mesma transcrição, tá? Bem, de ser, né? De ir. Rir, de escutar. Minha, de sentido. E feet, de pés. Muitas vezes não, desculpa. Sempre vai aparecer o I alongado, certo, gente? Próxima questão, que também é um pouco difícil, né? It's ou também tem uma diferença. O como a gente chama também, os alunos chamam de aberto, né? O aberto, ele pode também ser transcrito como E. No inglês mesmo, eles não têm essa diferença entre E e E. Nós temos no português, tipo em pé e P. Tem diferença. Os americanos não sentem essa diferença. Então você pode transcrever com E ou E, certo? Aqui no caso, nós temos algumas palavras com E e porque eles são bem parecidos. O apesar de ser um A e um E, ele começa com som de E e termina com som de A. Aqui não tem a palavra, né? Mas like in cat. You don't say cat. Cat? No. You don't say cat. It's cat. K-A-T. Cat. Alright? Aí, por exemplo, as palavras bad, leg, man, flat, mad, and at, and fat, you say but in let, bed, egg, been, and set, you say bad de mal, leg de leg, mesmo se está travando, man de homens no plural, man, let de ir, pelo menos, bed de cama, egg de ovo, been de bem, flat, mad, add, fat and sad. Esses aí vocês sabem também, né? Pelo amor de Deus. Você consegue entender a diferença? O você começa no e termina no Aí simplesmente. Agora o você começa no e aí fazendo sua língua fazer um movimento central. Vai dirigindo a sua língua ao centro da sua boca aqui. Bad, leg, man. E aonde eles podem aparecer? É um pouco quanto confuso, não tem uma regra específica, mas 95% das vezes o vai aparecer em palavras com a letra E mesmo. Por exemplo, let, bed, egg, been, set. Mas o ele pode aparecer como um A, entendeu? O A, na verdade, o A na escrita da língua inglesa pode aparecer como pode aparecer como A, pode aparecer como A. É bem, sim, tem várias regras, vários exemplos, né? Várias palavras que podem utilizar cada tipo, cada estilo, né? Cada transição fonética. Mas no nosso caso aqui, essas palavras aí, então é. No momento water power.
Acho que em nenhuma aula eu bebi água, mas enfim. And yeah, it have a difference. E esse aqui é bem mais confuso, porque também não tem regra específica. Por exemplo, quando voltamos aqui, né? No I e no I. O I romano, ele sempre vai aparecer, por exemplo, em palavras que tem a letra I, como sit, sim, gist and live. Agora o I alongado, ele aparece em meet, em see, em fia, em cia, em palavras que tem um E, uau, dois S, né? Um E e um I, um O e um E. Agora no U, e o meu amigo, não tem uma forma assim de especificar. Por exemplo, look, you say look, 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 look. Com o romano, né? O símbolo do Kratos de cabeça para baixo. In good, you say good, good, good. But in food, you say food. Aí, como faz a diferença? Não arredonda a sua boca em fazer Veja só. Tá vendo? Você não precisa alongar sua boca. Like in good, look, good, food, good, book, wood, rude, hook, mood, moo, and sup. Look good, would, could. Look good, would, could. Book, would, hook, and sup. But you can say food, rude, mood, and moon. Right? Dá pra entenderzinho? Dá pra entender? Lembrando, o U é U alongado. Agora, não é alongado. Não é alongado. E também você não tem que arredondar. Se você arredondar, vira U. Não é pra arredondar. Você tem que fazer sem a sua língua estar arredondada. Desculpa, sem a sua boca, seus lábios estarem arredondados, tá certo? Aqui também tem uma dificuldade, né? Que é entre o e o Como fazer essa diferença? A sua língua está numa posição mais lá para trás, correto, mas a sua língua está lá em cima. Ela é close, desculpa. Sua língua não, maxilar. Seu maxilar está lá em cima, ó. Agora tem seu maxilar desce, ele é middle. Essa é a única diferença, o maxilar desce um pouco, certo? Por exemplo, aí, but. Se o maxilar estivesse lá em cima, era but. De bunda. But and but. Entendeu? E tem que fazer esse som desse jeito, porque isso é assim que os ingleses falam. E eles sentem diferença nisso, entendeu? But, you say but. Seu maxilar desce um pouco, apesar da língua estar na mesma posição do que também não é arredondado, é but. And mug, mesma coisa. Seu maxilar desce, sua língua não se movimenta, né? Não tem diferença com e os seus lábios não são arredondados. Mesma coisa em but and cut. Porém, em bullet, esse é um erro que pega muita gente, pega geral. Não é bullet, é bullet. Não é bullet, that's no reason. This bullet. Mesma coisa, é um outro erro que pega muita gente, que é butcher. Não é butcher, é butcher. It's not no reason. That's no reason. Sorry, it's butcher. And push, young is simple, né? Push and young. It's not push. It's push. It's and that young. It's not young. It's young. Alright? But demais, bullet de bala, mug de xícara, butcher de açougueiro e por aí vai, né? Next, né? Peraí, acho que eu pulei um. Não, pulei não. Tá certo, é esse mesmo. E eu pulei o 5, na verdade, não tem aqui. Enfim. Lembrando, é o mesmo do mas a sua língua, quer dizer, sua língua continua a mesma coisa, mas o maxilar desce um pouco. And fazer a diferença entre esses dois é até bem mais simples, porque o ele sempre vai aparecer antes de um som de R,
pelo menos na escrita, você tá vendo um R ali, um U e um R, um E e um R, um I e um R, um O e um R, você geralmente vai colocar o por exemplo, em girl, em sure, por exemplo, né? Essas palavras. No americano você pronuncia aquele R, no britânico você só pronuncia o Não é é tem uma diferença. Mas aqui, como nós estamos trabalhando bastante com o americano, é bom você sempre pronunciar né? Hurt é a mesma coisa, o triângulozinho lá, né? Hurt. Dust, blood e só. O resto tudo aí, como tem um Rzinho, você pode ver que tem um R em hurt, em shirt, em third, blur, em stir. Você pronuncia hurt, hurt, shirt, dust, third and blood, blur and stir. Deu pra entender? Alright? E essa questão aqui que é bem simples também, né? Eu coloquei lá para vocês fazerem também uma questão bem simples, né? Example of questions, né? Quais são essas vogais que tem um pontinho de interrogação, né? Nós temos algumas aí, né? Aquela com basinha tem uma, ali no centro tem outra, com basinho lá em cima tem outra, né? Temos 6 vogais aí para sabermos quem são elas, né? E nós vamos conhecê-las aqui. São 6 mesmo? São 6, acho que eu coloquei uma mais aqui. 1, 2, 3, 4. Eu colei o 5. 1, 2, 3, 4, 6, 7. Muito bom, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? O número 1, ele é a high close front legs unrounded. Ou melhor, o I romano, o I grego, né? O I relaxado, o I baiano. É o I, é o entendeu? O número 2, né? Ele é o High Close Back Legs Unrounded, né? Quer dizer, rounded. Não, tá certo, desculpa. É o High Close Back Tense Rounded. Não é o legs, tá? Desculpa. High Close Back Tense Rounded. É o U. Não é o é o U. Lembrando que o apenas você não arredonda os lábios, né? Entendeu? Aqueles que tem base em nós temos dois que não estão, né? Dois escondidos ali, né? O primeiro deles é o Middle Central Legs Around, mais conhecido como schwa, né? É o Middle Central ou Mid também, Mid Central Legs Around. And the number 4 também, né? Também está ali com base com a letra E. Nós temos o que é o Mid Central Tense Around, também não é arredondado, né? Os com base em letra O também temos um, que é o número 5 e o 6, mas aqui eu coloquei 6 e 7, desculpa, tá? O número 6, ou melhor, o número 5, ele é o Mid-Back Tense Rounded, é o O, que não trabalhamos tanto aqui porque ele não é uma vogal difícil de ser trabalhada no inglês. É porque no português nós já estamos acostumados em falar em vó, em olha. Então são várias as palavras que nós já temos o O. Então não precisamos de um treinamento muito grande para... Ai meu Deus do céu, eu preciso falar igual americano. E ele fala O, então beleza, ele não precisa já trabalhar essa vogal, né? Os com base em letra A, nós temos o E e um escondido, que é o A, Low Open Back Tense Rounded. Na verdade, o O. Seu maxilar tá lá embaixo, é bem aberto, e é lá atrás que tá a sua língua, então é O. E também é Rounded. O. Entendeu, gente? Essas são as vogais que estavam escondidas aí. Na próxima atividade, nós tínhamos algumas frases, eu não coloquei todas essas, e tinha uma transição fonética no meio e você tinha que acertar qual era a palavra, tá? And the first phrase, né? He doesn't seem to feel the need. Feel is the feel ou feel. Feel or feel. Nesse caso aí, eu não tô conseguindo ver direito. Era a letra A, eu coloquei a letra B. Na verdade é a letra A. Por quê? O I, coloquei sem querer, parabéns, tá? O I tenso, né? O I tenso, ele vai ser sempre algum outro ambiente que não seja que o I mesmo. Se for o I sozinho, qual é o I que a gente coloca? O I romano, o I grego. Agora, se você tiver o I tenso, aí não, você pode colocar ali em fio, porque ele pode aparecer em I, O,
é A, entendeu? Próximo exemplo, né? He walked confidently toward the peak. Peak ou peak. Speak, nesse caso. Porque é o mesmo exemplo. O I, vou colocar mais aqui, ó. O I grego, como vocês podem ver aqui. O I grego, ele... Sai, mouse. O I grego, ele só vai aparecer sempre que tiver um I, entendeu? No meu caso, a terceira frase. You can't get a sheep into a small place. And sheep. It's not sheep. Sheep é ovelha. Porque tem dois S ali na escrita, então é I. Like in sheep. But in ship é barco, né? Esses são os exemplos com a letra I, né? Que nós temos I alongado e o I pequenininho, né? Número 4. Keep the pen where you can reach it, né? Pen. Lembra que o E sempre vai aparecer mesmo onde tem um E. Se tivesse um A, seria pen, de panela, pen, mas é pen. Keep the pen where you can reach it, alright? Pen. Number 5. It's not wise to pet a tiger. It's not wise to pet a tiger. It's pet. It's not pet. Pet. Pet, bichinho mesmo. Pet é com E aberto apenas. Começa no E aberto e termina nele mesmo. Pet. But it's pet. It's pet. Ou seja, acariciar, né? It's not wise to pet a tiger. Number 6. Number 6. Eu tô muito confuso. Segunda-feira a gente não funciona direito, né? Number 6. She's very proud of them tan shoes. Yeah, she's very proud of tan shoes. It's tan. T-A-N. Tan. Letter B. It's not tan. Because it's not tan. Because the E, only the letter E, is making the sound of E aberto, open E. E. It's not E. It's E. Ou E, you can transcript E ou E. Não tem diferença. Mas, no caso, é tan, né? She is very proud of her tan shoes. Number 7. There are tangled mass of cars. Mass de bagunça ou mass de massa? É mass de bagunça. Você vê que ali tem um E apenas, né? O E, pode ser o E aberto ou o E fechado, no caso. Não tem diferença para os ingleses. E é mess mesmo, de bagunça, né? There has a tangled mass of cars, né? Cars. Number 8. You will need a whole pack of cards. Yeah. You will need a whole pack of cards. It's the letter A. Pack. It's not pack, because it's not pack, né? Apesar de não fazer sentido na frase, é pack mesmo com E, porque na transcrição só tem um E. Se fosse o E com A, aí seria pack, de pack mesmo. And the final have the diphthong, né? Lembra que nós temos 3 formas de transcrever um ditongo, né? Pode ser, por exemplo, a letra, a vogal antecessor I, um J, um W ou schwa. Segunda forma é o I grego, o U ferradura e o schwa pequenininho em cima, como tá ali, né? Made. E nós também temos a versão mais utilizada nos dicionários, que é apenas colocar o I grego e o I grego, o ferradura e o schwa do ladinho. Só que é bem contestada, porque se há 2 vogais, existem 2 sílabas, que não é o caso. É uma sílaba só em 2 vogais. Por isso que aparece pequenininho, às vezes coloca com a semivogal, o J e o W, enfim, né? Eu já falamos sobre isso na aula passada. Number 9. The dog has sleep by his mate. The dog has sleep by his mate. The dog has sleep by his mate. His mate, alright? Por que não mate? Mate, ali, M-A-T, é um sinônimo. Agora, mate. Como tem um E no final, e por se tratar de um verbo, ganha de tom. Mate. Alright? Dá pra entender? So, let's go, né? Mais uma questão, né, que eu tinha colocado, né? Is American or British accent, né? Nós temos algumas palavras, inclusive, eu consigo ver daqui do lado, né? Nós temos, eu vou falar como eu falo, desculpa. Home, tears, snow, thaw, power and fire. Mas nós temos que saber algumas palavras, né? Home, tears, snow, tower, power and fire. Como você quer falar, né?
Home é americano. Home é britânico. Cheers é americano. Cheers. Cheers. Cheers, cheers, cheers é britânico. Snow, americano. And snow, britânico. Tower, americano. Tower, britânico. Power, americano. Power, britânico. Fire, fire, americano. E fire, britânico. Eu coloquei uma questão com algumas palavras dessas e vocês tinha a transcrição do lado e vocês tinham que dizer se era American or British accent. And the final question, the final mission is that write the following transcription in American, British, English, spelling. Essa questão sim, eu digo mesmo que era bastante difícil, né? Tinha a transcrição do lado e vocês tinham que dizer qual era aquela palavra, né? Nós temos algumas transcrições aqui, vamos falar todas elas, né? Cap, cheap, love, book, shirt, king, mother, shop, analyzes and fantasy. Essas foram as que eu coloquei para a transcrição britânica, americanas, desculpa. E a britânica eu coloquei car, mother, longer, daughter, toast, go, beer, shore, lawyer and Winchester. Bem complicado, né? Cap, chapéu. Cheap, chip, pequeno, algo pequeno, né? Ou chip mesmo, né? Chip da Way, sei lá. Love, amor, love, né? A gente tem esse erro, né? Que ela fala love, mas não é love, é love. Book, livro. Shirt, pequeno, não é short, é shirt. King, de rei. King, não é king, né? King. Mother, de mãe. Shop, de loja. Analysis, de análises. E fantasy, de fantasia. British, eu coloquei quais, né? Car, de carro. It's not car. Car. Mother. It's not mother. It's mother. O outro ali, americano, tá mother. Longer. It's not longer. Longer is American. It's longer. Daughter. It's not daughter. It's daughter. Nem sei falar em americano, né? Em britânica, daughter. Filha, né? Toast. It's not toast. Toast is American. In British, you say toast. Go. It's not go. Go is American. It's go. Beer. You say beer. And you say shower. Beer. Cerveja, né? Shower. It's not shower. It's shower, né? Costa, né? Lawyer, advogado. E Winchester, que é Winchester. Winchester em americano, Winchester em britânico. Exatamente, britânico. Essas foram as transcrições que eu tinha colocado, que eu tinha mostrado para vocês. E vocês tinham que dizer qual era a palavra, né? Não era tão difícil assim essa questão, mas eu dizia que era, né? Acho que é a mais difícil de todas até agora, né? E era só isso, né? Apenas isso. Acabou, não tem mais jeito. Essa aqui a gente já viu. E fim. Fim. Chegamos ao fim de mais uma aula. Curtinha também, né? Mas é apenas revisão de atividades que nós já fizemos, né? Várias vezes. Mas é isso. Caso você tenha alguma dúvida em qualquer uma dessas atividades que nós fizemos aqui, né? Desde o começo até o finalzinho delas, que são muitas coisas, inclusive, pode entrar em contato, a gente marca uma reunião, a gente conversa exatamente sobre isso. Se você tiver alguma dificuldade, se você não conseguir entender alguma coisa, a gente volta nas aulas, a gente revisa e pá e tal. E próximo conteúdo agora da aula 7, né, é the Morphophonologic, né, Final D, Final Id, Final Ed, Final Is, Final C, Final Is. É um conteúdo um pouco complicado de se você ouvindo assim de entender na hora, mas quando você vê na prática mesmo é simples e fácil, certo, guys? Não é difícil. Conto com o apoio de vocês, assim, apoio de vocês e vai dar certo, né? Let's study in English. Let's know English. Alright? See you guys. Bye. See you in the next class. Alright? See you.